Muito obrigado. Pastor Thiago é o rei da internet agora, com essas. É muito legal quando nós vemos a internet sendo usada para aquilo que realmente ela foi feita. Exatamente. Que é para informação, para edificação, né, pastor? Para que Exatamente. nós tenhamos acessibilidade a novidades que nos fazem bem. Nós temos isso. Mudar a realidade das pessoas, né? Tem muita gente que está em casa completamente trancafiado emocionalmente, Perdido. espiritualmente, e a internet pode entrar para mudar essa realidade. Pastor, como é que você... Eu quero começar do começo mesmo. Antes eu vou falar do livro, mas eu quero saber o que aconteceu que você começou a fazer esse trabalho pela internet. Eu acredito que o que dá autoridade, legalidade para você fazer qualquer tipo de trabalho são as suas experiências vividas com Deus e as experiências de vida que você superou. Então, como eu vim de experiências de vida em que eu tive que superar o cárcere emocional, eu tive que vencer meus nervosismos, meus ataques de pânico, eu tive depressão em 2008, eu tive que passar por uma quebra financeira, eu era empresário antes, e isso tudo... Você já era pastor, pastor? Não? Não. Isso foi antes dessa transformação? Foi antes de tudo, Então, o processo é que eu chamo de casulo, né? Você vem como uma lagartinha que ninguém quer estar perto, o casulo é o que te transforma na borboleta que todo mundo quer pintar nos quadros. Que normalmente depende da gente para fazê-lo. Né? Exatamente. E uma coisa que eu tenho falado é o seguinte, a lagarta ela não precisa de um milagre para virar borboleta, ela precisa de um processo. E às vezes a gente não aceita os processos da vida. Essas dificuldades que a gente chama de problema, Deus chama de treinamento. Se você enxergar como treinamento, você passa para a próxima fase. É porque eu sempre falo, o que você falou é uma realidade, porque a gente muitas vezes espera um milagre numa parte que é a nossa. Exatamente. Porque eu sempre falo, o milagre, o apóstolo Estevão até tem um livro que fala sobre isso, que o milagre é aquilo que você não tem como fazer. Você já encerrou todas as suas possibilidades e você sabe que você precisa de algo que é o sobrenatural. Excelente. Que tem a nossa parte, né? Isso você acaba ensinando muito também, né? Exatamente. E aí eu acabei indo para os Estados Unidos fazendo uma formação, na verdade um mestrado em coaching. Coaching é treinamento, é você treinar a pessoa, desenvolver a pessoa. Isso depois do perrengue que você passou? Depois de todo o casulo, de todo o processo. E quando eu voltei decidido a doar minha vida para ajudar as pessoas, que é o sentido do evangelho. E mesmo eu sendo filho de pastor, neto de pastor, eu não via dessa forma. Entendi. Eu achava que o evangelho era só a gente ser bonzinho diante de Deus. Na verdade, o evangelho é a gente se doar para as pessoas. E Jesus foi a maior prova disso. E eu comecei a pegar tudo que eu tinha de experiência, de conhecimento e me doar para as pessoas. O resultado está aí. Eu acredito que quando a gente foca no que é eterno, as coisas temporais vêm muito fácil na nossa mão. Agora, eu também tenho não é uma preocupação, mas eu diria que é preciso ter coragem para se expor, para que a nossa experiência seja uma porta de esperança para as pessoas que passam por aquilo ali, né? Porque precisa quebrar alguns paradigmas também para conseguir isso, né, pastor? É o sentido daquele versículo que a gente já morreu em Cristo. Depois que eu perdi tudo aqui e eu vi que a gente depende só realmente do Espírito Santo, essa vergonha de, poxa, vou expor essa parte da minha vida, isso vai embora. Porque você realmente morre com Cristo. A coisa da vergonha, né? Você morre com Cristo e fala, tudo a partir de hoje é lucro. Porque eu já morri. Então, cada dia que eu acordo e posso ajudar as pessoas, eu estou no lucro. Então, eu nunca vejo... É por isso que tem gente que fala, mas você não fica orgulhoso com tudo que está acontecendo? Não bate a vaidade? Eu falei, não, eu sei de onde eu vim. Eu sei do casulo que eu saí, não tem como você ficar orgulhoso. Não tem porquê. Exatamente. Eu falo assim que a gente tem a obrigação de melhorar, né, pastor? Na verdade, né? Quando você enxerga a sua melhora como obrigação, você acaba ajudando muito mais as pessoas, porque não é uma coisa que seria... É o que todos nós deveríamos fazer o tempo inteiro, né? Mas, escuta, deixa eu te falar, os teus vídeos, tem alguns que chamam muito mais atenção por experiências como a do café, que eu queria que você contasse para quem está em casa. O que acontece? Essa experiência, a gente nem imaginava que fosse dar essa repercussão toda. Foram mais de 22 milhões de visualizações no total. Meu Deus do céu! A gente não esperava, foi algo fora do comum, que eu estava pregando em uma igreja de BH e compartilhei um fato que aconteceu comigo e com a minha esposa. A gente pediu um café no aeroporto, o café custava muito caro. A pessoa demorou. Custa, inclusive. Custa muito, tem que parcelar em 3 vezes, né? É verdade. E a pessoa demorou a trazer o café, nos tratou muito mal. E ao ponto de quando ela serviu o café, derramou um pouquinho do café. E já tudo é pequeno. Acontece que é para estressar, né? E aí eu vi que a minha esposa está ficando nervosa com aquela situação e ela é bem paciente. E naquele dia a gente praticou algo que o Evangelho nos ensina, que é nos colocar no lugar do outro. E a empatia, que é o poder de se colocar no lugar do outro, é um dos pilares da inteligência emocional, inclusive. Então eu falei, vamos nos colocar no lugar dessa menina. A gente está viajando,
ela está atrás de um balcão desde 5 horas da manhã. A gente não sabe se ela apanhou do marido, a gente não sabe se ela deixou um filho doente em casa. Ninguém vai te ferir se não tiver ferido. Ninguém vai tentar te fazer infeliz se ela não estiver muito infeliz. Então, toda pessoa que tenta perturbar a sua vida, ela está muito perturbada. Então, se você entender isso, você sempre vai olhar com misericórdia e não vai conseguir julgar. Então, eu fui lá, me coloquei no lugar dela e pedi obrigado. Mesmo a gente foi muito destratado, mesmo assim, falei obrigado. Ela falou, obrigado por quê? Ai, meu Deus do céu. E eu falei assim, porque mesmo num dia ruim, porque você não pode estar num dia bom, mesmo num dia ruim você parou e nos serviu. E eu quero te falar uma coisa, dei uma palavra para ela. O que você está passando é parte do seu caminho, não é o seu destino, vai melhorar. E ela começou a chorar e eu pude ali anunciar as boas notícias para ela. Na verdade, se a gente não morrer para a gente mesmo, se a gente cobrar nossos direitos, se a gente não tiver o que eu falo sobre inteligência emocional, que nada mais é do que os frutos do espírito, mansidão, domínio próprio, é só isso. Né? É um nome científico. O problema é você, na verdade, não é a inteligência emocional, é você conseguir exercitá-la. Exatamente. Né, e a gente só consegue exercitá-la no dia mau, no dia difícil, no dia que você é contrariado, no dia que fala um não para você. Ali você mostra se é um discípulo de Cristo ou não. Mas você sabe por que eu acho que, agora ouvindo a história, por que eu acho que esse vídeo fez tanto sucesso? Porque, na verdade, são coisas muito simples que nós nos esquecemos de fazer. Exatamente. Né? Que traz à nossa memória aquilo que a gente realmente tem que praticar todos os dias, que independe de religião, eu sempre falo isso aqui no programa, que o nosso exemplo diário, ele está muito além da religião, porque o Senhor está além da religião. Né? Então é muito maior do que tudo. E eu acho que deve ser muito gratificante, né? Você conseguir fazer algo que você sabe que está transformando a vida das pessoas, né, pastor? Não tem preço. Eu acho que o verdadeiro sentido de realização, o sentido da vida está em você cumprir propósito. E esse é o primeiro capítulo desse livro. É isso que eu ia te perguntar. O livro 12 Dias para Atualizar a Sua Vida, ele nasceu utilizando todas essas experiências, tanto as empíricas quanto as acadêmicas, as centenas de horas de atendimento em coaching que eu fiz, atendimento como pastor, eu cheguei à conclusão que o ser humano ele precisa de 12 chaves para se atualizar. A primeira, que é logo o primeiro capítulo, é sobre propósito. O ser humano precisa descobrir o que eu chamo nesse livro de ideia central permanente. Qual é a ideia central que rege a sua vida? Por que você faz o que você faz? Se você não descobrir quem é você e para onde você está indo, qualquer caminho serve. É por isso que as pessoas se distraem no caminho, Deus dá uma missão, ela não consegue nunca concluir, elas começam um trabalho e não terminam. É um eterno recomeço, né? Sempre, está sempre num ciclo vicioso de cair, levantar, de começar e recomeçar, porque ela não descobriu quem é e para onde está indo. Então a gente vai trabalhar muito no primeiro capítulo sobre você descobrir a sua ideia central permanente, que é o seu propósito de vida. Se eu não descobrir isso, como é que eu vou selecionar quem anda comigo? Eu não sei quem eu sou. Como é que eu vou selecionar onde eu invisto meu dinheiro? Eu não sei para onde eu estou indo. Isso inclui todos os objetivos profissionais, pessoais? Todos. Depois que você descobrir o teu propósito de vida, tudo fica mais fácil de decidir. Então, por exemplo, eu sigo o caminho profissional ou sigo o caminho ministerial? Qual é o meu propósito de vida? Isso vai ajudar a decidir. Eu vou trabalhar para ser um homem próspero e ajudar outros, ou só com o que eu faço hoje está bom porque eu tenho tempo livre para servir mais a Deus? Ou seja, essas respostas, elas vêm quando você descobre o teu propósito de vida. O fulano que anda comigo é adequado para esse momento ou já deveria ter colocado ele em outra posição e não poderia mais estar aqui? O seu propósito de vida vai expor tudo isso, vai revelar tudo isso. É de suma importância o ser humano descobrir a ideia central que rege a vida dele. O que me parece, ouvindo você falar, me dá a impressão assim, de que nada está errado, né? É a maneira como você enxerga para aquilo que você quer. Mas a vida é assim, é como você interpreta as coisas. Então, por exemplo, quando eu descobri que a minha ideia central era ser um treinador de pessoas, então eu descobri que eu não sou avivalista, então eu não preciso me sentir frustrado se um avivalista enche um estádio de 50 mil pessoas. Eu não, porque eu não sou um avivalista. Eu sou um treinador e não quero ser. Eu amo, abençoo, mas eu sou um treinador de pessoas. Isso quer dizer que, de forma figurada, eu sou o Tite, o técnico da seleção. Eu não sou o Neymar. Então eu não posso ficar com inveja porque o Neymar faz gol. Eu não posso ficar com ciúme porque ele dá entrevista e eu não dou. É porque eu sou o treinador. Quando eu descubro quem eu sou, o que os outros fazem ou deixam de fazer não me afeta mais. E daí você consegue se desenvolver melhor. Sem dúvida. Em todas as áreas. Foco. Aí você tem foco. O que é foco? A melhor definição de foco: saber dizer não. Eu só sei dizer não para as propostas da vida se eu tenho um propósito. O propósito mata as propostas. Se eu não tenho propósito, as propostas engolem meu propósito. E por que 12 dias para atualizar? 12 dias simplesmente porque são 12 capítulos. Então você vai ler um capítulo por dia, isso é um programa de atualização do ser humano. Eu faço a comparação com a atualização de um smartphone.
Você precisa ter bateria, 100% de bateria para poder atualizar. Eu falo que a bateria é inteligência emocional. Você precisa estar no Wi-Fi para poder atualizar o seu telefone. E o Wi-Fi é a sabedoria. O capítulo 3 fala, o Wi-Fi de Deus é a sabedoria. Você precisa de códigos para acessar essa rede infinita de conhecimento e informações. Antes de ser para o terceiro, pastor, qual é a diferença entre a sabedoria e a inteligência emocional? Porque a gente confunde muito sabedoria com inteligência. É muito diferente. Ser inteligente não é necessariamente ser sábio? Não. São duas coisas bem diferentes. A inteligência é um item de fábrica do ser humano. Tá. Nós, da espécie Homo sapiens, nascemos com a ferramenta da inteligência. Você já viu uma pessoa musculosa na rua? Um homem ou uma mulher musculoso? Então, todos nós temos músculos. Mas eles pagaram o preço para desenvolver. Então, eles se destacam. Você, nossa, olha lá, é musculoso. Todos nós temos inteligência. Mas algumas pessoas pagaram o preço para desenvolvê-la. Tá. E quem desenvolveu a inteligência, ela nasceu contigo, é um dom gratuito, mas se você não desenvolver, ela fica ali inerte. A sabedoria não é um dom gratuito, ela não nasceu com você, ela tem que ser adquirida. Nós encontramos centenas de versículos que falam sobre isso. Jó 28:12 diz que a sabedoria não está disponível na terra dos viventes, você vai ter que buscar na eternidade. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. A sabedoria está com Deus. Sabedoria é algo divino, é algo eterno, inteligência é algo natural e temporal. E a união das duas é que faz com que a gente tenha sucesso, né, pastor? A união da fé e da inteligência com a sabedoria torna qualquer ser humano indestrutível. Porque a fé, ela vai fazer você conquistar. A sabedoria vai fazer você administrar. Pela fé, você pode conseguir uma empresa. Você estava desempregado, pela fé Deus te deu uma empresa, mas Deus nunca vai administrá-la financeiramente por você. Se você não tiver sabedoria financeira, você vai perder a empresa mesmo tendo sido conquistada pela fé. E também daqui nesse isso vale para casamento. Pela fé, Deus pode te dar um casamento e você pode perder, porque não tem inteligência emocional para lidar com o seu cônjuge, por exemplo. Então a fé faz você conquistar. Eu ouvi esses dias um rapaz até muito bem sucedido profissionalmente, que buscou mesmo caminhos bem diferenciados e tal, e ele dizia que a persistência, que não existiam pessoas que eram derrotadas, que existe a pessoa que ela desistiu, parou. Mas a pessoa persistente, ela pode mudar o foco para não perder novas oportunidades e entender ao longo do caminho que ela faria melhor outras coisas. Você também acredita que a persistência pode dar uma força boa para a gente chegar lá? Eu acho que o ser humano ele desiste muito rápido. Quantas vezes, quem está escutando a gente já começou um curso e parou? Você começou a ler um livro e parou na metade? Quantas vezes você falou, vou fazer essa campanha na igreja até o final, e parou na terceira semana? Ou seja, terceiro dia, se bobear, no terceiro dia. É comum do ser humano desistir, parar na metade. Quem se destaca é quem não desistiu, quem não parou, quem persistiu até o fim. Então, o 12 Dias para Atualizar a Sua Vida, inclusive, pela misericórdia de Deus, está entre os livros mais vendidos do Brasil. A Saraiva publicou essa semana, a revista Veja também está entre os 3 mais vendidos do Brasil. Nesse livro a gente passa justamente essas chaves que o ser humano precisa absorver para poder, de uma vez por todas, ter uma vida relevante. O que é vida relevante? Faço diferença nesse mundo. Quando eu passar daqui, vai ficar um legado. Eu estou aqui não só para ganhar um dinheirinho, não só para resolver um probleminha, eu estou aqui para fazer uma história, para deixar um legado para a minha descendência e para, principalmente, mudar a vida e a realidade de muita gente à minha volta. Pastor, o que você acha que mais emperra a vida da gente? A gente tem vários fatores hoje, até por conta mesmo, até a tecnologia contribui muitas vezes para que nós tenhamos, eu lembrei esses dias, quando eu comecei a trabalhar em televisão, nós não tínhamos, não faz tanto tempo assim, mas essa coisa do boom da internet, 15 anos atrás, era muito diferente. E as pessoas nunca deixaram de ser bem informadas e de buscar alternativas. A gente vê que hoje os jovens buscam muito menos alternativas até para aprender, para aprendizado. E por conta disso vão, como você falou, deixando as coisas ou mal feitas ou feitas pela metade no meio do caminho. Existem chaves que façam com que a gente seja mais constante, na verdade, no nosso dia a dia? A constância, ela é fruto do conhecimento. A pessoa que não buscou o conhecimento, e o conhecimento é a única coisa que ninguém rouba de você. Podem roubar um carro seu, podem roubar um monte de coisa, até a fé podem roubar. Quantas pessoas perderam a fé? Mas o conhecimento ninguém perde. Adquiriu, está contigo. Por isso que a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque se tiver conhecimento, acabou. Dali você estrutura a sua ideia de fé, de sabedoria, de todas as outras coisas. O que falta hoje para que o ser humano seja constante é esse conhecimento. Ou seja, saber quem ele é, por que ele faz o que faz, que é propósito, para onde eu estou indo, como eu desenhei meus próximos 5, 10 anos, a gente vai falar muito sobre isso na Conferência Destino, que é uma conferência que a gente vai fazer mês que vem, aqui em São Paulo.
como eu desenhei meus próximos 5, 10 anos, fica muito fácil eu dizer sim ou não para uma proposta, fica fácil eu ir até o final num desafio, ser constante, porque eu desenhei com Deus esse futuro. Lembrando, uma coisa que eu falo muito, eu botei nesse livro, o seu futuro não é determinado pelas orações de domingo, é pelas decisões de segunda-feira. Pastor, olha que legal isso, hein? É verdade, porque na verdade às vezes... A decisão de segunda cancela tudo que você pediu domingo. Exatamente. Pastor, e nós precisamos ter não diria uma vida diferenciada, mas os comportamentos diferenciados fazem com que nós possamos escolher melhor, porque eu acho que o nosso meio, as nossas amizades influenciam muito nas nossas decisões. Muito. Até que ponto eu preciso ouvir a voz ao redor e começar a filtrar. E, por exemplo, eu tenho um objetivo. Todo mundo acha que eu estou louca. Entendeu? Eu estou debaixo daquilo que o Senhor falou para mim. Até que ponto eu tenho que tapar os ouvidos para a realidade? Para aquilo que mostram e acham que é real, né, na verdade. Tem 2 capítulos nesse livro que vai ajudar muito o leitor. Capítulo 2, que fala o poder de se ter um mentor. Eu explico o que são mentores. Mentores são em áreas específicas. Por exemplo, eu tenho um mentor financeiro. Quando eu tenho que tomar alguma decisão financeira, eu não procuro, por exemplo, o meu pai. Eu amo, respeito, consulto meu pai em tudo, meu pai natural, mas eu vou no mentor financeiro, é o especialista. Finanças, exatamente. O especialista na área que exatamente. Você precisa naquele momento. Você precisa encontrar mentores, ou seja, são pessoas que já chegaram onde você ainda está sonhando em chegar naquela área. Entendi. E o capítulo 7 fala sobre comportamentos. Eu explico como a sua criação, como a sua religião, como o seu temperamento, se você é dominante, se você é paciente, se você é analítico, como isso influencia o teu comportamento. E não importa o tamanho do seu talento. É o seu comportamento que define até onde você vai, em que mesa você senta. Então, se você alinhar o poder de se ter mentores com um comportamento adequado, aí realmente fica sem barreira, você fica sem limites, profissionalmente, ministerialmente, você chega aonde Deus mandar. Ou seja, você precisa ouvir a voz de quem entende daquele assunto especificamente. A voz do Espírito Santo é lógico, a primeira coisa. Mas eu digo aqui... mas aqui você tem que escutar mentores, são pessoas que são especialistas no assunto e te amam. Porque uma pessoa que não está envolvida emocionalmente contigo pode dar um conselho muito técnico que pode atrapalhar a decisão. Então, se a pessoa é especialista no assunto e ainda te ama, a chance desse conselho ser assertivo é muito grande. Pastor, e pode existir em algumas situações um momento de que é necessário desistir? Acontece isso também? Eu acho que a desistência ela só é viável, ela só é uma possibilidade se você está fazendo algo que Deus não mandou. Se você está fazendo algo que Deus não mandou, desiste. Já para agora. Se você não está atrapalhando a vida de ninguém, se você já falou exatamente. Com você, já era. Se você montou uma estrutura que Deus não mandou montar, você vai ter que pagar essa conta. Se você fez uma viagem que Deus não mandou fazer, você vai ter que se virar para isso. Ou seja, se você está fora de uma instrução divina, já pode desistir. Você pode tentar 30 anos que não vai dar certo. Caso contrário? Caso contrário, nunca desista. Se Deus falou, quem começou a boa obra é fiel para terminá-la. Pastor, adorei essa conversa, mas parece que vai ter uma conversa maior nessa conferência. Me fala um pouquinho da conferência. Então, eu vou passar só para quem está em casa primeiro. Tem um site que é Conferência Destino, é isso, pastor? Isso, conferenciadestino.com. Eu acho muito importante, eu sempre falo isso aqui no programa para você, é muito importante que nós tenhamos sabedoria para adquirir um conhecimento maior. Porque quando você tem essa sabedoria, que o pastor estava dizendo, que você vai adquirindo mesmo na tua convivência com Deus, você se abre para receber o diferente, para ser uma pessoa emocionalmente mais inteligente, para que as vozes ao redor também não te atrapalhem, para que você saiba onde você quer chegar. Eu até vejo, acho que é um provérbio, eu não sei onde, mas desde criança eu ouço isso. Feliz aquele que sabe o que procura, porque quem não sabe o que procura não vê o que encontra, né, pastor? Então, as pessoas que estão ao seu redor, que realmente buscam te ajudar, é muito melhor para que você possa realmente continuar caminhando. E a conferência é para isso, né? Na verdade, para direcionar. Exatamente. São 3 dias de treinamento ministerial, é um ambiente para destravar o futuro das pessoas. Ou seja, às vezes as pessoas estão muito focadas na área espiritual, que é, claro, o principal, o mais importante, mas esquecem dos passo a passo naturais que ela tem que fazer para destravar algumas coisas na vida emocional, financeira, ministerial. Então, a Conferência Destino está recebendo preletores internacionais, pastor Cachi Luna da Guatemala, o pastor Sérgio Ronung do Peru e outros preletores que vão fazer a diferença. Eles vão nos ensinar como eles conquistaram o que conquistaram. Então, por conferenciadestino.com,
você pode conhecer toda a conferência e fazer sua inscrição. Vai ser no ginásio José Corrêa, aqui em Barueri, São Paulo. Pode fazer a inscrição 1 a pelo 3 de site? setembro, só pelo site. Conferenciadestino.com, faça a tua inscrição, é aqui pertinho, em Barueri, pertinho aqui de São Paulo. Você que está na região, você que vai passar por aqui nessa semana, que vai ser uma semana de, não é no feriado, mas é uma semana de feriado. Tem gente que tem oportunidade de tirar uns dias. Eu acho muito importante que você invista em você, para que você não seja uma pessoa frustrada. Toda vez que você vai desistindo das coisas e começando de novo, você não consegue terminar nada. Então, você precisa começar a se centrar mesmo. Pastor, deixa eu mostrar o livro que já está à venda. Olha, tem as redes sociais, o pastor está em todas as redes sociais, como o Thiago Brunet, no Instagram, no Face, também no canal dele no YouTube. Então, é muito importante que você ouça as ministrações dele, são edificantes demais, te ajudam. E é legal porque ele aprendeu mesmo fazendo, né, pastor? Foi meio na lambada, mas aprendeu. Eu tive formação acadêmica, mas eu acho que o empírico, que é esse aprender fazendo, é o principal. Você gostaria de ser operado um dia, se fosse necessário, por um médico que tem 10 anos de formação acadêmica, mas nunca operou ninguém, ou por alguém que não tem formação acadêmica, mas já fez 300 operações bem-sucedidas? A gente sempre vai preferir o que dá certo. Então, as experiências da tua vida valem mais do que, às vezes, você aprendeu numa sala de aula. É verdade. E ajudam muitas outras pessoas que muitas vezes passam pelo problema que não é igual, mas é tão parecido, né, pastor? E às vezes a pessoa não sabe o que fazer, você já passou, já aprendeu, já fez. Tem essa oportunidade, né? Pastor, obrigada. Obrigado, tá sempre aberto o programa. Você volte sempre. Muito obrigado.